Sejam todos muito bem-vindos à nossa live desta noite. Quero compartilhar com vocês algumas misericórdias de Deus na minha vida, compartilhar com vocês para que todos possamos aproveitar ao máximo a graça que Deus nos tem dado. Eu sou o pastor Josinei, da Igreja Presbiteriana em Conservatória, e quero dar as boas-vindas a todos vocês. Aqueles que nos assistem são membros da igreja, que nos assistem hoje no nosso estudo de casa. Alguns não são membros da igreja, mas estão acostumados a nos acompanhar aqui, aprender um pouco de Deus, das suas misericórdias na nossa vida. São todos então muito bem-vindos, e eu quero então orar com vocês, orar por vocês, e imediatamente abrir a palavra santa e entender o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite, certo? Então vamos orar. Deus querido, é muito bom estar na Tua presença, estar com o Teu livro santo aberto diante de nós, conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade e nos dê forças para praticar a Tua vontade. Nós te oramos assim, ó Deus, confiados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Quero convidar você que nos assiste e que certamente a palavra de Deus hoje vai ser uma bênção na sua vida. Então quero convidá-lo a não se esquecer, de ir lá no nosso YouTube, dar lá o seu like, se inscrever no nosso canal. Isso vai ser muito bom. Você pode assistir lá outras mensagens, você pode assistir outros estudos, estão todos lá guardados, de fácil acesso, vários assuntos diferentes, então você pode ficar à vontade, mas não se esqueça de dar lá de fazer a sua inscrição e marcar o seu sininho, né? De repente você será avisado cada vez que tivermos um vídeo novo. Nós fazemos vídeos normalmente às quartas-feiras, como hoje, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas, no nosso culto lá na igreja. Então você fique à vontade para participar conosco, tá certo? Quero dar aqui as boas-vindas ao Marcion, ao Josué Ribeiro, ao Marco Antônio, a Ângela Pinheiro, pessoas que estão nos assistindo, a outras pessoas mais aqui, já passaram, eu não consegui falar o nome de todos, né? Mas vocês fiquem, considerem-se todos abraçados pelo seu pastor, em nome de Jesus. Tá certo? Nosso texto desta noite, estamos dando continuidade aos estudos sobre a graça de Deus na nossa vida. E o nosso texto é de 1 Coríntios, capítulo 15, estaremos lendo os versos 1 até o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 10. A palavra de Deus fala assim. Paulo escrevendo àquela igreja que está em Corinto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Palavras de Deus. Nós hoje vamos estar meditando, estudando um pouco sobre a graça produtiva. A graça de Deus que produz resultados. A graça de Deus que leva aquele que é agraciado a produzir para o reino de Deus. A graça, ela é
sempre produtiva. Solange, seja muito bem-vinda também aqui à nossa live. Apareceu aqui mais a Solange, outras pessoas ainda, né? Então, nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 10, e o nosso tema desta noite é a graça produtiva. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto do que Paulo está dizendo e escrevendo. Paulo diz que vai lembrar a eles do evangelho que ele anunciou. A primeira coisa que temos que ver é o que é a palavra evangelho. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Isso significa evangelho. Ora, então, quando Paulo diz que anunciou o evangelho, Paulo está dizendo que trouxe para eles uma boa nova, uma boa notícia. E Paulo fala: lembrem vocês que eu trouxe a vocês uma boa notícia. E que boa notícia é essa que Paulo quer lembrar a eles que trouxe? Ele diz: a boa notícia é que Jesus Cristo morreu por nós, conforme as Escrituras declaram. Conforme estava previsto, conforme os profetas falaram, Jesus Cristo veio e morreu por nós. E isto é uma boa notícia. Mas não é só isso. Jesus Cristo também foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, exatamente como as Escrituras estavam prevendo, o que também é uma boa notícia. Porque vejam, morrer, todos morrem. Ser sepultado, todos são sepultados. Mas ressuscitar, aí nem todos. Isso é uma coisa especial. Então é óbvio que Paulo não precisava se preocupar de provar que Jesus morreu. Ele apenas relembra: Jesus morreu. Ele não precisava provar que Jesus foi sepultado. Todos sabem que Jesus foi sepultado. Todos conheciam a história de Jesus. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Isso sim, cabe uma prova. Paulo não poderia simplesmente chegar e dizer: eu vi Jesus. Ninguém ia acreditar. Se hoje qualquer um disser que viu Jesus pessoalmente, nós o chamaremos de louco, não é verdade? Lá naquela época também. Jesus morreu, todo mundo sabia disso. Jesus foi sepultado, todos sabiam disso. Jesus ressuscitou? Ninguém sabia disso. É preciso uma prova. E aí, Paulo vai falar desse evangelho, que esse Jesus é aquele que os profetas haviam dito, e ele agora vai provar que é esse Jesus. E ele vai provar que é esse Jesus, provando que Jesus ressuscitou. E é por isso que ele vai dizer a todos aqui, apareceu a Cefas, ou seja, existe uma testemunha ocular. A Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Então não é apenas um, ele apareceu para aquele um, e depois apareceu para os outros 12. Então existem testemunhas. E aí ele vai dizer no versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só. Então não apareceu um dizendo: eu vi, o outro, para não ficar por trás, falou: não, eu também vi. Aí o outro, para não ser considerado o menor, eu também vi. E um de cada vez foi falando. Não foi assim. Ele disse: foi visto por 500 de uma só vez. Todo mundo viu. Então não existe a possibilidade de que a ressurreição de Jesus seja um engodo. Não existe possibilidade de que a ressurreição de Jesus seja uma mentira, seja algo que Paulo está inventando. Que ele morreu, todo mundo sabe, não cabe provas. Que ele foi sepultado também, todo mundo conhece a história, não precisa de provas. Mas que ele ressuscitou, Paulo vai começar a provar. E ele diz: foi visto por Cefas, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500, e fala, naquela época, né, dos quais a maioria ainda vive. Não hoje, claro, pelo amor de Deus, né, quando Paulo escreveu essa carta, lá uns anos depois da vinda de Jesus. E ele diz: a maioria vive, e alguns, infelizmente, já dormem. E fala: depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Então existem muitas testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus ressurreto. Essa é uma boa nova. É a isso que Paulo se refere. Ele diz: veja, eu quero trazer para vocês uma boa notícia. Eu já trouxe a boa notícia, eu falei da boa notícia, e é preciso que vocês se lembrem dessa boa nova que eu trouxe, desse evangelho que eu trouxe. É que as Escrituras falavam de um Jesus que havia de vir, e ele veio.
que havia de morrer e ele morreu, que seria sepultado e ele foi sepultado, que seria ressuscitado e ele ressuscitou, e a prova de que ele ressuscitou é que foi visto por Cefas, pelos 12, por mais de 500, depois por Tiago, depois por todos os apóstolos. Existe uma infinidade de provas de que de fato ele ressuscitou e, portanto, ele é realmente o Cristo que as Escrituras estavam prometendo. E aí agora ele vai trazer para si a responsabilidade e a autoridade, e ele fala: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. Por que ele diz fora do tempo? Porque quando Paulo inicia o seu ministério, Jesus Cristo já está morto. Paulo não é considerado um dos apóstolos que viveram com Jesus, que andaram com Jesus, que aprenderam de Jesus. Por isso ele diz: eu sou um nascido fora do tempo. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus, quando Paulo finalmente começa o seu ministério. Quando ele está na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, ele leva uma queda, o Espírito Santo o joga no chão, Jesus conversa com ele, ele vai procurar aquele que ele é mandado procurar, e ele então se converte, o Espírito Santo muda a sua vida, ele se torna um apóstolo, mas não um apóstolo como aqueles que andaram com Jesus. Por isso ele diz: Jesus apareceu para ele bem mais tarde, no caminho de Damasco. Ele é um nascido fora de tempo como apóstolo. E ele vai dizer por que é que ele é um nascido fora do tempo. Ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Nenhum dos apóstolos perseguiu a igreja. Na verdade, Judas chegou a trair o próprio Jesus. Mas a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, não foi perseguida por nenhum dos apóstolos, apenas por Paulo. E ele diz: veja, eu não posso nem ser considerado apóstolo, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui. Nenhum dos apóstolos perseguiu a igreja de Cristo, mas eu persegui. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o menor deles, porque todos eles tiveram a oportunidade de conversar com Jesus, todos eles tiveram a oportunidade de aprender direto de Jesus, de comer com Jesus a ceia, de estar com Jesus no barco, de viver experiências com Jesus, de presenciar a crucificação, de estar com ele depois da ressurreição. Todos eles tiveram essas experiências com o próprio Jesus. Ele dizia: eu, Paulo, não tive nenhuma dessas experiências. Então eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu nem acreditava nisso e eu perseguia a igreja. Mas eu vi Jesus. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco. E agora ele vai falar do que a graça fez na vida dele. Daí o nosso tema: a graça produtiva. Então esse é o contexto. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que eles devem se lembrar do evangelho que ele pregou. E o evangelho é esse: é de um Jesus que veio, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, isso tudo de acordo com as Escrituras, e ele distribui da sua graça. Vejam, graça, uma coisa que se recebe de graça. Nós já falamos da graça aqui em 2 estudos passados, né? A graça de Deus levada ao extremo, a graça de Deus através dos tempos, quando nós vimos que a Bíblia nos diz que você não precisa fazer nada para ser agraciado. Nós não temos condições de prover a nossa própria salvação. Nós somos salvos simplesmente porque Deus nos amou e desejou nos salvar. E no versículo 10 ele vai dizer isso: mas pela graça de Deus sou o que sou. E o que ele é? Ele é um apóstolo. Ele era um perseguidor. Ele não acreditava nisso. Ele, por sua própria conta, jamais seria um apóstolo. Ele jamais seria um cristão. Ele detestava a ideia de Jesus Cristo como Filho de Deus, de Jesus Cristo como Salvador do mundo. Ele nunca deu importância a isso. Pelo contrário, os que pregavam isso, ele prendia, torturava, levava à prisão. Ele não acreditava nisso. E ele diz: se fosse por mim, eu jamais seria um apóstolo. Eu nunca seria apóstolo na minha vida. Se eu fosse olhar o que eu aprendi antigamente com o povo que me ensinou lá no judaísmo, eu nunca seria apóstolo. Se eu fosse olhar os apóstolos que eu conheci, eu nunca seria apóstolo.
Se eu fosse apenas ouvir as histórias que eles contavam, eu nunca seria apóstolo. Eu não acreditava nisso. Mas eu sou apóstolo. E por que eu sou apóstolo? Pela graça de Deus. E ele fala, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele é apóstolo, mas não porque ele é bonzinho. Ele é apóstolo, mas não porque ele conhece as Escrituras. Ele é apóstolo, não porque um dia ele acordou e disse, eu acho que eu vou acreditar em Jesus Cristo, eu vou ser crente a partir de agora e vou me dar bem nessa vida. Não, ele não é apóstolo por causa disso, ele não é cristão por causa disso, ele reconhece que ele é cristão pela graça de Deus. Ele recebeu isso de graça, ele não fez nada para ser apóstolo. Ele não reúne nenhuma condição de ser apóstolo. Ele fala, eu não sou digno disso. Vejam que dignidade é diferente de merecimento, né? Merecimento é alguma coisa que você faz por merecer. Você fez, então você merece. É como merecer o seu salário. Dignidade é diferente. Quer você faça, quer você não faça, você vai receber aquilo, porque você é digno. Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Jesus Cristo é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Porque tendo ele nos salvo, ou tendo ele não feito nada, ainda assim ele é filho de Deus. E por ser filho de Deus, ele vai receber a nossa adoração, ele vai receber o nosso culto. Mesmo que ele não tivesse feito nada, ainda assim ele seria Deus. Então ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Além de ser digno, ele também merece. Claro, ele fez tudo por nós. Mas dignidade é diferente de merecimento. E Paulo fala, olha, eu não apenas não merecia, mas nem digno eu era. Apesar de ser judeu, da tribo de Benjamim, ainda assim eu não era digno disso. Mas pela graça, porque Deus quis, eu sou o que sou. E aí ele vai falar da produção da graça na sua vida e da sua produção por causa da graça. E ele diz assim, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse texto, queridos, vem lançar por terra uma teologia muito errada, uma pregação muito errada que a gente ouve por aí, de pessoas que dizem que você precisa fazer um monte de coisas para ser salvo, que você precisa ir num monte de lugar para ser salvo, que você precisa fazer X orações, que tem que ser assim, que tem que ser assado para ser salvo. E Paulo está dizendo, olha, não, nada disso, muito pelo contrário. Eu trabalho sim, mas eu não trabalho para ser salvo, é ao contrário. Eu já recebi a graça, e a graça que eu recebi é que faz com que eu trabalhe. Porque também existe uma teologia de alguns crentes de Araque, que é de Araque mesmo, é crente fake, que fala assim, não, eu já estou salvo, a graça me alcançou, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então já que eu estou salvo, eu vou ficar no bem bom, eu vou ficar na rede, vou ficar bebendo água de coco, e depois quando Jesus voltar, eu vou subir aos céus, porque eu já estou salvo mesmo. Isso é crente de Araque, isso é crente fake, tá certo? Não creia nisso. Paulo está dizendo que ele primeiro, sem merecer, sem ser digno, ele é alcançado pela graça. Ele é agraciado, ele é salvo, ele é colocado no número dos filhos de Deus. Ele tem o seu nome escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. Isso acontece sem que ele tivesse feito nada por merecer, pelo contrário. Ele ainda era um perseguidor da igreja dos filhos de Deus. Uma vez que ele foi alcançado pela graça, uma vez que ele reconhece que o seu nome está no livro da vida, ele agora diz, eu preciso agradar a esse Deus que me salvou, eu preciso agradar ao coração desse Jesus que morreu na cruz por mim. Aí ele começa a trabalhar, ele começa a produzir para o reino. Para ser salvo? Não, ele já é salvo. Ele começa a produzir porque a graça o alcançou. Isso significa, queridos, que não existe crente preguiçoso. Ou o sujeito é crente, cristão, ou ele é preguiçoso.
Se ele é cristão, não é preguiçoso. Se é preguiçoso, não é cristão. Não existe crente improdutivo. Ou ele é cristão e produz para o reino, ou ele não produz para o reino. Então ele tira o cavalo da chuva, ele não é cristão. Ele não é um cristão verdadeiro. Porque Paulo diz que uma vez que a graça o alcançou, ele passou a produzir para o reino. E ele produziu mais do que os outros apóstolos. Sabe por quê? Porque ele se considerava o menos digno. Se ele era o menos digno, a graça sobre ele foi maior. O que Jesus fez por ele foi mais do que fez pelos outros. É isso que ele diz, é isso que ele imaginava. Ele dizia que Jesus veio salvar pecadores, dos quais ele era o principal. Aliás, eu acho que é a única mentira que Paulo falou na vida dele toda, né? Porque ele não me conhecia. Na verdade, o principal dos pecadores sou eu, não era ele, né? Mas ele achava que era ele. Ele dizia, como eu sou o principal pecador, como eu sou o maior pecador de todos, então a graça de Deus sobre mim foi muito maior do que sobre os outros. E se eu recebi uma graça maior, então eu preciso produzir mais. Vejam, é como um dinheiro no banco, né? Quem deposita mais tem mais rendimentos. Quem deposita menos tem menos rendimento. Muito bem, ele está dizendo, Deus depositou nele muita graça, então ele tem que dar muito rendimento. E ele fala, eu, como nascido fora de tempo, eu, como o menor dos apóstolos, eu que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui um perseguidor da igreja, eu sou o que sou, eu sou apóstolo pela graça de Deus. Eu não fiz nada por merecer, não fiz novena, não subi escadaria de joelho, não fiz promessa, não carreguei peso, não fiz nada disso. Eu simplesmente fui alcançado pela graça, eu fui alcançado pela salvação. Deus simplesmente me amou, Deus simplesmente me chamou, Deus me justificou, Deus me levou para os céus, só isso, só porque fez, e eu não merecia, e eu sou tão grato, tão grato, tão grato, tão grato, que agora eu tenho que produzir para esse Deus, porque se eu não produzir para esse Deus, se eu não produzir para o reino, eu serei um filho ingrato, eu serei um cristão de Araque, eu serei um cristão fake. E Paulo diz a si mesmo e aos coríntios, eu não posso ser assim, eu não posso ser um crente fake, não posso ser um crente de Araque, eu não posso ser um crente preguiçoso, eu não posso ser um crente inútil, improdutivo, de jeito nenhum. Eu sei o que eu seria se a graça não me alcançasse, eu sei o que eu seria e o que eu era se a graça não tivesse chegado lá e me tirado desse poço de lama, de perdição, de pecado, de afastamento de Deus. Então eu sou grato a Deus por isso, porque mesmo que eu não tivesse feito nada, lá no pecado onde eu estava, a mão de Deus foi lá, a mão de Deus me resgatou, a mão de Deus, pela sua graça e simplesmente pela sua graça, me colocou onde eu estou, fez de mim um apóstolo. Então eu não posso ser improdutivo para esse Deus. A graça de Deus, ela sempre produz, não é só na nossa vida, ela produz na nossa vida quando ela produz salvação para nós. Ela produz na nossa vida quando ela produz em nós um viver diferenciado, um testemunho, quando ela produz em nós alguma coisa assim, quando ela produz em nós a fé, quando ela produz em nós coisas para nós mesmos. Então ela produz em nós. Mas a graça de Deus também produz através de nós. E aí ela passa a ser a graça produtiva da qual nós falamos, da qual Paulo fala. Eu anunciei a vocês esse evangelho, que Jesus morreu segundo as Escrituras, que ressuscitou segundo as Escrituras, Ele é aquele que daria a sua vida para nos resgatar, eu fui alcançado pela sua graça, eu não merecia isso, e uma vez que eu fui alcançado, eu nem sou digno de ser apóstolo, eu fui feito apóstolo, então eu devo tanto a esse Jesus, que eu tenho que produzir para Ele, então eu produzi muito mais do que todos os outros apóstolos, porque eu fui alcançado por uma graça maior, porque talvez eles merecessem, mas eu não merecia, eu era perseguidor do Evangelho. Queridos, a graça é produtiva, não apenas em mim, mas através de mim. A graça de Deus é produtiva em você e através de você.
Não existe uma graça de Deus que produz apenas em você. Ela também produz através de você. Vamos dar um exemplo assim muito vivo disso. No dia da crucificação, haviam 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus, um de um lado e outro do outro. Um deles foi alcançado pela graça. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele já estava nos seus últimos instantes, ele já estava para morrer. E ele não conseguiu fazer nada. Ali onde ele estava, ali ele ficou. Ali ele morreu, foi sepultado, não ressuscitou, só teve o seu corpo dissolvido e pronto, e é para a glória mesmo que a sua alma vai. E ele não teve tempo de fisicamente produzir nada. Mas a graça de Deus, quando entra em alguém, ela sempre produz alguma coisa. Ela sempre faz com que aquele indivíduo seja produtivo. E alguém pergunta, o que é que aquele homem produziu? Ele produziu um testemunho que atravessa os milênios. Até hoje, quando se conta a história de Jesus, se conta a história daquele homem que foi salvo no último instante da sua vida. Aquele homem deu um testemunho de salvação muito mais forte do que qualquer outro testemunho que eu já tenha ouvido ao longo de minha vida. E olha que eu já vivi um tanto, hein? Estou com 62 anos. Mas o testemunho daquele homem, aquele é um testemunho forte. Vejam que ele teve apenas poucos instantes de vida humana com a graça de Cristo. Tendo recebido a graça, logo depois ele veio a deixar o seu corpo, veio a sua morte física. Ele não teve tempo de nada. Mas naqueles poucos instantes, ele deu um testemunho de vida, ele deu um testemunho de conversão, ele deu um testemunho da misericórdia de Deus, ele abriu portas para que muitas outras pessoas, nos seus instantes derradeiros, pudessem ser alcançados pela graça. Ele deu provas do que acontece quando alguém recebe a graça de Deus. Porque é assim que a graça é. A graça de Deus é produtiva. Portanto, se você olha para o espelho e naquilo que você vê, o que você vê no espelho é uma pessoa agraciada, se o que você vê no espelho é alguém alcançado pela graça de Deus, que mesmo sem merecer, Deus o salvou, mesmo sem merecer, mesmo sem ter feito nada para isso, porque ninguém pode fazer mesmo, todos nós somos pecadores. O etíope não pode mudar a cor da sua pele, o leopardo não pode mudar as suas manchas, então nós também não podemos fazer nada para a nossa salvação. E mesmo assim a graça nos alcança. Se você reconhece que você é agraciado, meu querido, você só tem um caminho: produzir para o reino. Se você é daquele tipo que está na igreja e é de casa para a igreja, da igreja para casa, se você não produz para o reino, se você é crente quando sai de casa para ir para a igreja, quando volta para casa a Bíblia fica lá e não é mais tocada, seus joelhos não conhecem o toque do chão para a oração, se os seus lábios não falam da graça de Deus, da misericórdia de Cristo Jesus para salvar vidas, se você não produz para o reino, má notícia para você: você está se enganando, você não está salvo, você não foi agraciado, você deseja ser agraciado, você gostaria de ser agraciado, você quer viver como alguém que foi agraciado, mas veja, a graça é produtiva. Não existe um agraciado que não produz. E Paulo deixa isso muito claro. Todos os apóstolos produziram. Eu era o menor deles e por isso trabalhei muito mais. Mas ele não trabalhou para ser salvo. Ele trabalhou depois que foi salvo. O nosso trabalho para o reino não é para que alguma coisa aconteça. O nosso trabalho para o reino é um responso, é uma resposta, é uma tentativa de agradar ao coração daquele que tudo fez por mim e por você, daquele que se entregou por mim e por você, daquele que mesmo que nós estejássemos, mesmo a gente sem merecer, mesmo que estivéssemos em situação horrível, horrorosa, afastados da graça, ainda assim, ele foi lá porque ele quis, ele com o seu sangue nos resgatou. Ele tornou a cada um de nós apóstolos dele. Ele tornou a cada um de nós produtivos para o seu reino. Um dia eu vou ter que deixar esta vida humana
minha alma vai se separar deste corpo e eu vou ver a minha alma se ligando definitivamente a Deus. E quando chegar a hora da minha partida, eu quero olhar para a minha vida humana, para a minha vida terrena, e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, porque tem combate ruim de combater, mas pelo Evangelho é um combate bom. E dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu quero olhar para a minha vida e ter certeza de que eu produzi para o reino. Minha vida não foi inútil, minha vida não foi jogada fora. Ela foi usada por Deus para a construção do seu reino. Eu quero ser encontrado produzindo para o reino de Deus, porque eu sou agraciado por Deus com a salvação. O meu desejo é que você também seja agraciado, é que você entenda que você não precisa estar amarrado a fazer isso ou aquilo para ser salvo, mas uma vez que você é salvo, você não pode se esconder. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do velador, é o que diz a Bíblia, mas é colocada no alpendre para iluminar a todos. Você é uma vela acesa, uma candeia acesa. Você foi feito para levar luz, você é sal da terra, foi feito para salgar, para colocar o gosto. Você foi salvo para produzir, foi agraciado para produzir. E quanto mais você era pecador e perdido antes da graça, mais nós temos ímpeto, força, desejo de produzir para o reino. A graça de Deus é sempre produtiva. Que essa graça que produziu em você, produza também através de você. Através de você, Ângela Pinheiro, através de você, Dornélios Val, através de você, Lúcia Calisto, através de tantas outras pessoas que nos assistem nesse instante. Que a graça de Deus, a graça produtiva do Senhor, faça efeito na minha vida e na sua vida, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a nossa felicidade, para que algum dia, ao termos que deixar este mundo, possamos ter a certeza que essa vida foi uma aventura que valeu a pena ser vivida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, Deus faça da sua vida uma vida produtiva, Deus te encaminhe para aquelas coisas e para aquelas pessoas que você precisa estar em contato, que você precisa fazer para que o reino de Deus continue a sua jornada de derrubar as portas do inferno. Não permitir que as portas do inferno prevaleçam, pelo contrário, essa é a nossa missão. É derrubar as portas do inferno, é invadir o inferno e resgatar de lá as almas que Deus quer salvar. Produza para o reino, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe e pense o que é que você pode produzir para o reino. Pense nos seus dons. Coloque tudo isso à disposição do nosso Deus. Deus te abençoe, meu querido. A paz seja contigo.